Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 9 de fevereiro Nove. de 2024. Como está correndo, né? Já estamos na metade do segundo mês de 2024, gente. Daqui a pouco Verdade. está todo mundo abrindo, já cantando Jingle Bell. Não é a minha amiga Nilce? É isso mesmo. E o Sérgio disse assim: não desarmem a árvore de Natal. É melhor, é Olha, melhor. Deixa a árvore, deixa eu o ainda estou Deixa sentindo o quietinho. gosto da Não, não. rabanada. Ai, ai. Mas tá muito, muito rápido, muito ano. rápido. É uma coisa absurda. De um lado é bom, porque a gente está progredindo mais rapidamente. Mas, Não é? mas, né? Não, mas só o corpinho, que o espírito não envelhece. Vejo que estamos progredindo com mais rapidez. Ai, meu Deus, Então, tá. Ô, Então, meus irmãos, nesse horário nós estudamos essa obra maravilhosa de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, Profilaxia e Terapêuticas Espíritas. E hoje nós vamos estudar o capítulo 5, Dirigente. Eu até deixei aí o livro dos médiuns, né, para a Denise, para o Beto aqui, que a gente vai precisar. Quem tiver o livro dos médiuns aí, por favor, pega rapidinho, que eu tinha esquecido de falar. O livro dos médiuns, abram na questão 254. Quinta questão, 254, quinta questão. meu fone parou de falar, não entendi. 254, Tá. quinta questão. Deixa aí direitinho. Mas antes de nós iniciarmos aqui 254, quinta. tudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos pensar em Jesus, no Pai Criador, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que todos nós recebemos todos os dias, desde que despertamos, quando vamos dormir, quando chegamos no plano espiritual, não é? E o Senhor está sempre aí, pronto para nos ajudar, como nós estudamos ontem, né? Pacientemente nos aguardando à porta de casa, para quando chegarmos ao final da estrada, podermos receber aquela bênção do Senhor, não é? Então, Senhor, muito obrigada. Agradecemos também a Francisco de Assis, que abre as portas da sua casa para nos receber, nos dando aquele abraço fraterno que tanto tem nos auxiliado na nossa caminhada. Que todos nós possamos perseverar nessa busca pelo nosso progresso, pelo nosso processo evolutivo. E tenha sempre, Senhor, misericórdia de cada um de nós. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu falei, aqui no livro dos Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldas Schubert, no capítulo 5, na terceira parte, né, ela vai falar sobre o dirigente. Essa obra aqui da Sueli, ela é dividida em quatro partes. Né? Ela vai dividir essa obra em quatro partes. Deixa eu só pegar aqui o meu. A primeira parte nós estudamos foi sobre a obsessão, segunda parte a terapêutica espírita, terceira parte reunião de desobsessão e a quarta parte, que é a última, vai ser a desobsessão natural. Então, na terceira parte, nós vamos para o capítulo 5, dirigente. E a Sueli inicia com uma questão de O Livro dos Médios, que eu gostaria que vocês abrissem aí. Né? É a questão 254, quinto item, né? Na realidade, é o item 254, quinta questão. Então, no Livro dos Médiuns, diz assim: não se pode, é uma pergunta, né, de Kardec, não se pode também
combater a influência dos maus espíritos, moralizando-os? Uma pergunta, né? Que a gente poderia até dizer assim: ah, isso é tão óbvio. É tão óbvio, né? Qualquer um poderia responder. Só que não é bem assim. Ele diz assim: sim, mas é o que não se faz. E é o que não se deve descurar, quer dizer, descuidar de fazer, porquanto, muitas vezes, isso constitui uma tarefa que vos é dada e que deveis desempenhar caridosa e religiosamente. Por meio de sábios conselhos, é possível induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. Como pode um homem, aí Kardec, né, faz outra pergunta, como pode um homem ter a esse respeito mais influência do que a têm os próprios espíritos? Os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que eles procuram atormentar, do que dos espíritos, dos quais se afastam o mais possível. Nessa aproximação dos humanos, quando encontram algum que os moralize, a princípio não escutam e até se riem dele. Depois, se aquele os sabe prender, acabam por se deixarem tocar. Os espíritos elevados, só em nome de Deus, lhes podem falar, e isto os apavora. O homem, indubitavelmente, não dispõe de mais poder do que os espíritos superiores, porém sua linguagem se identifica melhor com a natureza daqueles outros. Percebeu o que ele quis dizer aqui? Que a nossa linguagem está mais. Quer dizer, na realidade, ele está dizendo o quê? Que a nossa linguagem, o nosso pensamento. Porque a nossa fala é o quê? É o produto dos nossos pensamentos. Então, ele está querendo dizer o quê? Que a nossa fala, que o nosso pensamento, está mais próximo dos espíritos inferiores, não é? Do que dos superiores. Por isso que ele diz aqui: o homem, indubitavelmente, não dispõe de mais poder do que os espíritos superiores. Porém, sua linguagem, quer dizer, ele está querendo dizer seus pensamentos, se identifica melhor com a natureza daqueles outros. Quem são aqueles outros? Os espíritos perversos. E ao verem o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos inferiores, melhor compreendem a solidariedade que existe entre o céu e a terra. Demais, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão da sua superioridade moral. Essa questão aqui é uma questão que a gente tem que marcar um X muito grande para a gente nunca esquecer nessa questão, tá? A gente nunca deve esquecer essa questão. Quando ele diz aqui, demais, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão da sua superioridade moral. Eu vou até anotar aqui na capinha do meu livro, Ascendente Moral, que às vezes eu preciso. Então, vou botar aqui, ó, 254, item 254, quinta questão. Tá? Isso aqui é essa pergunta. De vez em quando a gente quer lembrar, como é que está aqui? Entende aqui? Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os que lhes são inferiores em moralidade. Então, nós podemos dominar, a palavra dominar aqui no bom sentido, tá, gente? No bom sentido. Os espíritos que nos são inferiores em moralidade. Então, poderia ser usado, então, em vez de influenciar? Isso, influenciar, vamos dizer assim, tem outra palavra até. O influenciar vai melhor, estava faltando a palavra, né? Esclarecer mesmo, e em alguns momentos até dominar mesmo. Vamos imaginar, você é o doutrinador ou o dirigente de uma reunião. E aí o espírito inferior chega querendo fazer a bagunça da reunião. E aí o doutrinador, o dirigente, pode
chamar o espírito à conversa, e o espírito, percebendo a ascendente moral do doutrinador dirigente, ele fica em silêncio ou vai embora. Entendeu? Porque o doutrinador dirigente vai dizer assim: o meu filho, o meu irmão, nesta reunião não é permitido a você esse tipo de conduta. Começou a chuva aqui, gente. Talvez o barulhinho veio atrapalhar. A chuvinha das 4 horas começou. Então, o dirigente vai dizer para o espírito: não lhe é permitido aqui fazer esse tipo de coisa. Retire-se. Ou então fique em silêncio. E o espírito, percebendo o ascendente moral do dirigente doutrinador, não tem outra coisa a fazer senão obedecer. Entendeu? Porque a única coisa que eles respeitam. Não adianta gritar, dizer que vai exorcizar. Não adianta. Se aquela pessoa que estiver dialogando com os espíritos não tiver ascendente moral, eles vão rolar no chão de gargalhada. E vão dizer: você pensa que é? Com que autoridade você fala assim comigo? Não é? O que autoridade? Mas se o dirigente tiver ascendente moral, eles não vão fazer isso, eles vão obedecer. Eles vão, entendeu? Então, essa questão é importante para a gente lembrar disso. Gente, lembrar disso. Vamos voltar agora a Sueli. Voltando aqui a Sueli, ela vai dizer assim: o dirigente da reunião é aquele que preside os trabalhos, encaminhando todo o seu desenrolar. É o responsável no plano terrestre pela reunião. Lembrando que esse dirigente também pode ser um doutrinador, tá? Ele também pode fazer esse trabalho de doutrinação, se houver necessidade. A figura daquele, continua Sueli, que dirige, é de muita importância para todo o grupo da reunião mediúnica. Deve ser uma pessoa que conheça, olha aqui a palavra que ela usa, profundamente a doutrina espírita. Isso aí não economiza. Perceberam? Ela não economiza. É dirigente, tem que estudar a doutrina. A doutrina, a gente fala doutrina espírita, a gente está assambacando em tudo. Ciência, filosofia, mediunidade, evangelho, né? Porque o evangelho, segundo o espiritismo, faz parte da doutrina espírita. Então, tem que ter um bom conhecimento, vamos dizer assim, que ela chama de um profundo conhecimento. E mais que isso, ela ainda coloca aqui, que viva os seus postulados, obedecendo assim a autoridade moral imprescindível aos labores dessa ordem. Quem lembra do livro Voltei, do irmão Jacó? Ele era dirigente da Casa Espírita. Ele era doutrinador. Mas quando ele chega ao plano espiritual, ele vai sofrer pra caramba. Por quê? Porque ele não vivia os postulados espíritas. Quando ele ia doutrinar um espírito, ele não usava muito da caridade cristã. Entendeu?
ele conversava com os espíritos de uma forma muito arrogante até. Ele acusava, sabe? Falava algumas coisas para os espíritos que não eram adequadas, faltava caridade e amor. Quando ele chega ao plano espiritual, o que acontece? Presidente de casa espírita, doutrinador, vai ralar muito. Porque ele fala do livro, não viveu esses postulados espíritas. Havia um pouco de arrogância, excesso de conhecimento, sabe? Aquela coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Continuando aí a leitura. Então, ele diz aqui, que viram os seus postulados, obtendo assim a autoridade moral. Olha o que está lá na questão 254, né? No item 254, quinta questão. Imprescindível o haver dessa ordem. Esta autoridade é fator primacial. Esta autoridade é fator primacial, pois uma reunião dirigida por quem não a possui, por quem não possui essa autoridade moral. É que eu estou parando, que eu estou anotando aqui. Chama a setinha. Não possui autoridade moral, será, evidentemente, um ambiente propício aos espíritos perturbadores. Foi aquilo que eu falei. Os espíritos perturbadores vão explorar essa ausência de autoridade moral do dirigente. Eles vão explorar. Diz-nos Kardec que a verdadeira superioridade é a moral, não é a intelectual. Que aqui, enquanto a gente está na Terra, né, a gente comete esses equívocos de achar que a autoridade vem do cargo e dos diplomas. Não é isso? A gente comete esses equívocos. É da posição que o sujeito ocupa e do diploma que ele tem pregado na parede. Mas Kardec diz aqui, a verdadeira superioridade é a moral. Ô, Rose, Essa e é esta que os espíritos realmente respeitam. Vale sublinhar aqui. ô, Rose, Fala, Alberto. às vezes eu vou fazer uma pergunta que pode ser até ingênua, E mais tá? alto, porque barulho aqui da chuva está trabalhando um pouquinho. Ah, então tá, peraí. Eu vou fazer uma pergunta que parece até ingênua. Me desculpe se for realmente ingênua. O espírito que vem à mesa, ele identifica essa autoridade moral como? Por uma energia, por uma luz? Sim, sim. É a energia. Pela energia. Pelo perispírito. Ele faz uma varredura na nossa mente. Ele está nos vendo ali, vê o nosso perispírito, a energia que nos envolve, o chamado de atmosfera espiritual. As nossas companhias. Exato. O nosso CPF é a nossa atmosfera espiritual. É o nosso CPF. Ele lê o CPF da gente. E aí ele sabe, entendeu? Ele lê o nosso CPF, a nossa atmosfera espiritual, que os espiritualistas chamam de aura. Ele quer também isso que você falou. Ele olha e vê quem são as suas companhias, que normalmente estão ali, próximo. E aí ele sabe, entendeu? Ele sabe o que ele pode e não pode. Às vezes, até o doutrinador não tem uma autoridade moral muito boa. Mas como estão numa reunião mediúnica, e a reunião mediúnica tem uma equipe espiritual coordenando, aí a equipe espiritual até evita deixar que o espírito fale alguma coisa, faça alguma coisa, a bem, como diz o outro, a bem do trabalho, entendeu? A bem do trabalho.
Às vezes evita, às vezes deixa passar, até como ensinamento para o doutrinador. Mas muitas vezes ela, para deixar que a reunião não se perca, e aquela reunião tem o objetivo, né, de evangelizar os desencarnados, que o grande objetivo de uma reunião de desobsessão é a evangelização dos desencarnados. Então, usando de misericórdia, a equipe espiritual, entendeu? Segura as coisas, até para que o doutrinador possa continuar os trabalhos, né? Porque, dependendo do que a espiritualidade disser, ele vai E perder para não, até as para não contaminar, né, o ambiente. coisas. Até para não criar um climão, a equipe até dá, sabe, quebra o galho da gente. Tá? Mas é isso aqui que eles respeitam. Autoridade moral. E ele diz aqui, e continua Sueli, e é ela, tá? É ela, essa superioridade moral, que irá infundir nos integrantes da equipe a certeza de uma direção segura e equilibrada. Então, a equipe, ela percebe a autoridade moral do dirigente. E ela, ao perceber, porque como a equipe percebe? A equipe também, nós não somos espíritos? Somos. E no meio daquela reunião, a equipe percebe a autoridade moral também do dirigente. E percebe que aquela direção é segura e equilibrada. Isso traz tranquilidade à equipe. Você percebe, quando você tem um dirigente, que ele tem uma autoridade moral. Você percebe que, quando ele conversa com os espíritos, você percebe pela postura dele, você sente quem tem autoridade moral, quem não tem. E na reunião onde as energias estão ali entre nós, onde nós estamos sendo envolvidos por aquela equipe espiritual, você percebe se aquele dirigente tem ou não. Isso deixa você mais seguro durante o trabalho. Aí continua aqui a Sueli. O dirigente precisa ser, pois, alguém em quem o grupo confie. Isso é importantíssimo. O grupo precisa confiar no dirigente. Uma pessoa que represente para os encarnados a diretriz espiritual, aquela que, na realidade, sustenta e orienta tudo o que ocorre. Ele, o dirigente, é o representante da direção existente da espiritualidade. Porque, como nós falamos, na espiritualidade tem uma equipe espiritual. Essa equipe espiritual da espiritualidade tem um dirigente espiritual. E o dirigente da Terra, ele é o quê? O representante do dirigente espiritual. Ele é o representante daquele dirigente espiritual. O polo catalisador da confiança e da boa vontade de todos. Então, ele está ali representando. Olha como é importante a posição de um dirigente de reunião mediúnica. Ele tem que tem que estar sempre estudando, ter um conhecimento da doutrina, do evangelho, mas não basta ter só esse conhecimento, precisa vivenciar tudo isso. Ele precisa passar a segurança, a confiança para a sua equipe. E essa confiança se dará porque os elementos que formam os grupos percebem isso. No que ele fala, nas orientações, nos estudos que ele faz. Que normalmente dirigentes de reunião, pelo menos a grande maioria que eu conheci, coordenam estudos da Casa Espírita. Lembra? A maioria coordena estudos da Casa Espírita. Então, os trabalhadores veem aquele companheiro no estudo e vêm ali na mesa. Então, eles confiam, se sentem seguros com aquela liderança. Tá? E ele é o representante do dirigente espiritual. Eu trouxe aqui um PDF, eu vou partilhar com vocês.
é daquele livro do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, Reuniões Mediúnicas, tá? Deixa eu partilhar aqui. E aqui, deixa eu puxar aqui, deixa eu subir um pouquinho mais. Nós vamos trazer um trechinho que a gente vai falar sobre a direção. Diz aqui, uma reunião mediúnica, tá? Quem quiser anotar, o meu livro é mais moderno, né? Seria a página 27, mas é só procurar lá, direção. Então, diz assim, uma reunião mediúnica séria, reparem, que eles usam a palavra séria, dando a gente entender o quê? Que tem reuniões mediúnicas que não são sérias. Para atingir seus objetivos com resultados satisfatórios, não pode prescindir de uma direção estruturada no seguinte perfil moral: autoridade fundamentada no exemplo, hábito de estudo, traz aqui, e oração. Gente, agora só um minutinho aqui, só um minutinho, eu estava tentando desligar aqui o microfone. Espera, só um. Sei, desculpe, mas era a Fátima Mouta, que eu convidei ela para fazer uma palestra, ela aceitou e ela estava ligando agora para confirmar. E nesses casos eu não posso perder. É palestrante, eu não posso perder a oportunidade. Então vamos lá. Aí, né, ele fala aqui, essa direção, ela deve ser séria para atingir seus objetivos com resultado satisfatório. Não pode prescindir uma reunião, né, mediúnica séria, de uma direção estruturada no seguinte perfil: autoridade fundamentada no exemplo, hábito de estudo e oração, afeição sem privilégios. Não tem esse negócio assim de eu gosto mais de fulano do que de Beltrano. Não pode ter isso. Firmeza. O dirigente tem que ser firme. Às vezes o pessoal diz assim, mas fulano é tão autoritário. Aí essa pessoa, muitas vezes, está confundindo firmeza com autoridade. Tá? Aquele dirigente, ele é firme. Por que ele é firme? Ele é firme porque ele é representante do dirigente espiritual. Ora, imagina um dirigente espiritual, quanta firmeza ele deve ter. Entendeu? Quanta firmeza ele deve ter. Então, quando o dirigente da Terra diz assim, ó, gente, a reunião começa às 19h30, evitem chegar atrasados, evitem a falta. Aí, quando ele diz assim, fulano, você não poderá participar da reunião mediúnica porque você tem 3 faltas consecutivas. Então, você está o quê? Com problemas. 3 faltas consecutivas, 2 faltas consecutivas. Então, você vai ter que se afastar, assistir aí os estudos, e além de estar com faltas da reunião, também está com falta dos estudos. Você tem que se adequar. Aí, muitas vezes, eu passei por isso já, o trabalhador fica com raiva, achando que está sendo perseguido, entendeu? E aí, aquelas coisas que acontecem que são bastante desagradáveis. Mas a gente tem a responsabilidade de um trabalho, e o trabalho tem regras. Então, a pessoa diz, está querendo mandar,
é assim, não é. Porque a espiritualidade age também assim. A equipe espiritual, por exemplo, a reunião mediúnica, se ela vai começar às 19h30, a equipe espiritual, às 18 horas, já está lá para preparar o ambiente. Entendeu? Então, nós sabemos disso. Quem não sabe disso? Se você vai fazer um curso, você tem um estudo, né? Por exemplo, o nosso estudo começa às 16 horas. Com certeza, às 14 horas, a equipe espiritual já está aqui para preparar o ambiente. A gente sabe disso, né? Da higienização do ambiente. Estuda as obras de André Luiz, onde está claro. Né? Trazer os irmãos que vão participar do estudo, até uma preparação para o ambiente. Então, a gente tem que chegar com antecedência para nós nos harmonizarmos com o ambiente. Isso é disciplina. E aí o dirigente fica lá em cima do trabalhador. Então, não é porque ele é chato, isso ou aquilo, não. Não é por isso. Aí ele continua aqui no projeto. Com esses requisitos, a direção será detentora de todas as possibilidades para adquirir a credibilidade do grupo, catalisando a confiança e a boa vontade de todos. Por sua vez, desincumbir-se a contento das responsabilidades que estão sob sua custódia, sua responsabilidade. Quais sejam? Integrar a equipe, estimulá-la ao estudo. Necessário que o trabalhador estude. Escolha textos da leitura preparatória, além de promover a reflexão e a harmonização dos pensamentos, proibindo os comentários inconsequentes, a prolixidade e a polêmica, sempre importunos, inoportunos. Assim procedendo, a direção do plano físico estará satisfatoriamente sintonizada com a direção espiritual, para exercer o comando da palavra nos apelos à cooperação mental e, sobretudo, na doutrinação, quando então resgatará vidas, retirando-as das vascas do sofrimento e do desespero. Solicitará, na ocasião oportuna, instruções aos mentores espirituais e sentir-se-á apta para controlar as situações mais difíceis. Experiência que, pouco a pouco, vai sendo absorvida pelos companheiros, por essa direção, escolhidos para auxiliá-la na doutrinação, os quais, assim, vão se capacitando para assumi-la nos impedimentos do titular. Então, o grupo vai sendo preparado, porque, de repente, aquele dirigente não pode estar ali. Aí tem o quê? O doutrinador substituto do dirigente, não tem? Quando eu trabalhava Verinha e Paulo, que eram os meus doutrinadores, Verinha era a dirigente substituta, né? De capital importância, o esforço de analisar com o grupo as passividades de doutrinação ocorridas na prática mediúnica após os trabalhos, que pode ser pela avaliação, ou então tem casas que escolhem um dia na semana ou no mês para analisar algumas comunicações, tá? Com o intuito de desenvolver a autocrítica, estimular a mentalidade de avaliação e criar o gosto de se perceberem as ricas nuances do trabalho mediúnico, ensejando o crescimento desse labor, bem como das pessoas que nele se integram. Na questão da educação mediúnica, a direção deve conscientizar cada participante com relação ao seu papel. Com relação ao seu papel, conforme a função específica que desempenha. Então, na questão da educação mediúnica, a direção deve conscientizar
cada participante da reunião com relação ao seu papel, conforme a função específica que desempenha. Então, ele tem que conversar com os trabalhadores da mesa, fazê-los entender quais são os compromissos que aquele trabalhador tem. O doutrinador, o psicofônico, entendeu? Cada um tem que saber o seu papel. Olha só como é importante o papel do dirigente. Olha quanta responsabilidade. Vamos voltar aqui a Sueli. Aí ela vai dizer assim, ó. Vou fechar aqui. Tá? Ela vai dizer assim, ao dirigente, né, cabe ainda a tarefa de conscientizar a equipe quanto à necessidade do seu entrosamento com o centro espírita onde trabalha, para que o grupo não fique apartado das atividades da casa. Então, quando a gente trabalhava na mesa mediúnica, a gente sempre chamava a atenção do trabalhador, que ele deveria participar dos eventos da casa, das reuniões públicas, dos estudos, dos seminários, dos encontros, né? Das irradiações, das atividades sociais. Então, o trabalhador ele tem que se integrar nas atividades da casa. É de bom alvitre, continua a Sueli, que a equipe seja integrada ao centro onde funciona. O trabalhador da mesa mediúnica não pode ser um turista na casa espírita. Não pode ser um turista. Os grupos mediúnicos que funcionam completamente isolados da instituição em que se localizam acabam por tornar-se departamentos estanques, quer dizer, isolados, ou outros estanques, ou outros centros, quer dizer, parece um outro centro espírita, com diretrizes e métodos diferentes, o que gera problemas e desentendimentos. Então, esse grupo da mediúnica tem que estar integrado nas atividades da casa. Por isto, compete ao dirigente zelar porque as normas da instituição onde se localizam sejam respeitadas. Eu sempre falava, né, para a minha equipe, para várias equipes, né, porque eu trabalhava na direção da desobsessão, na direção da equipe de passe, na direção do atendimento fraterno, né? Eu sempre conversava com o pessoal e dizia o seguinte, olha, das irradiações também, vocês foram convidados para o trabalho e aceitaram. Ou vocês se candidataram ao trabalho e foram aceitos. A partir daí, vocês precisam respeitar as diretrizes da casa. Porque aí, às vezes, o companheiro é convidado ou se candidata e é aceito. E aí depois fica questionando. Ah, você colocou, porque, por exemplo, quando eu dirigi o departamento mediúnico, eu dizia o seguinte, na reunião mediúnica, eu quero 75% de presença da reunião mediúnica. E a minha equipe, que era formada por 6 mesas, cada mesa devia ter uma média de 6 trabalhadores, então nós tínhamos uma média de 36 a 40 trabalhadores, que uma mesa às vezes tinha um pouquinho mais. Todo mundo, com raríssimas exceções, uma questão de uma doença, né? De uma viagem a trabalho, a equipe tinha presença de 80% a 95%. Cheguei a ter trabalhador com 100% de presença. Uma vez aconteceu uma coisa muito interessante. Nós recebemos a visita de uma equipe que veio lá de Lorena. Não sei se vocês lembram, né? Que nós tínhamos uma companheira que tinha um centro espírita lá em Lorena. E a gente sempre ia a Lorena para fazer trabalho mediúnico, palestras, aquela coisa toda, né? E uma vez essa equipe estava lá. Na hora que o rapaz chegou, eles chegaram de viagem, ficaram lá, eu e o Bira, a gente estava fazendo uma reunião lá em cima. E eu tinha um mapa, né, com as presenças da reunião mediúnica, com as presenças na irradiação, com as presenças nos cursos de cada trabalhador. Quem era da mesa sabia disso. Eu me sentia na escola.
Exatamente. Eu Eu assisti tinha. na escola, porque na Eu escola também é sabia, assim. por exemplo, Presença. reunião mediúnica. Se eram 52, por exemplo, no curso, se eram 52 aulas, estava lá quantas presenças ela tinha no curso. Se tínhamos 80 reuniões mediúnicas ao longo do ano, eu tinha lá quantas presenças reunião mediúnica ela tinha. Se ela participava da irradiação, e ela participava da irradiação, se a irradiação tivesse 70 reuniões, eu tinha quantas presenças ela tinha na irradiação. Eu tinha toda a vida dela da Casa Espírita, de todos os 36 a 40 trabalhadores. E nesse dia eu estava mostrando lá o mapa para o Ibira, né? Aí esse companheiro chega. E justamente a página estava aberta na nossa reunião mediúnica, que a minha era a mesa número 1. E aí ele olha assim, e ele calhou de ser do meu nome, né? Ele olhou assim, começou a rir. Aí o Bira perguntou para ele assim, por que você está rindo? Ele está dizendo, eu estou vendo aqui a reunião mediúnica do grupo 1. É, Rose, você é dirigente? Eu disse, sou. Aí ele começou a rir. Eu estou rindo porque eu estou vendo aqui a Rose com 95% de presença na reunião mediúnica. Era final de ano, a gente estava dando 95% de presença na reunião mediúnica. Era mais 80, né? Quer dizer, eu deveria ter tido mais 77, 78 presenças. Né? Por aí, 95%. Na nossa casa espírita, o dirigente, às vezes, só tem 20% de presença. Aí ele começou a rir. Falando, na nossa casa espírita, às vezes, o dirigente só tem 20% de presença. E eu não falei nada. Doida para dar o palpite, mas eu não falei nada. Nem o Mira também não falou nada. Então, realmente, os nossos grupos eram assim. Presença na mesa era de 80 a 90 e a gente tinha. Uma vez o Paulo Brandão, ele era meu treinador, 100% de presença. Ele não faltou ao longo de todo o ano, e era sexta-feira, ele não faltou nenhuma reunião. Eu me lembro disso, eu falei, olha, o Paulo teve 100% de presença. Isso é raro de acontecer. Mas por quê? Porque o pessoal já tinha essa conscientização, essa responsabilidade do trabalho. Tá? É lógico, se a pessoa tivesse problema de saúde, tudo isso era notado. Tudo isso ia lá, a parte das observações. Fulano, teve só esse índice de presença porque esteve doente, foi internado. A gente anotava tudo, é lógico, né? Agora, quem não tinha uma justificativa, que era muito poucos, né? Tinha lá, até o Bira, que trabalhava na reunião, eu também era responsável pelo tratamento espiritual. Até o Bira, que era de gente, eu ficava na cola dele. Às vezes dizia, Bira, ó, curso, você está faltando curso. Ele dizia, Rose, é porque eu tive que viajar para fazer as palestras. Anota aí que eu não vim na reunião, porque eu tive que fazer palestra, viajar. Aí eu botava lá, vai dizer, ó, quando voltar já sabe, hein? Vai para o Evangelho. Eu sei que eu tenho que fazer os estudos. Aí eu ia atrás dele, com o meu caderninho, eu ia atrás. Então, o grupo era muito consciente, entendeu? Eu digo, são as normas da instituição. Existe um regimento interno, pelo menos nós tínhamos, para cada trabalho. Regimento interno para reunião mediúnica, regimento interno para as reuniões de radiação, regimento interno para os passos, para o atendimento fraterno. Tinha um regimento interno para cada atividade. E dentro desse regimento interno estava lá as observações relativas à assiduidade e pontualidade. Então, é trabalhador, tem que seguir o regimento interno. Eu estava inserido no planejamento. E todo trabalhador tinha que ter um planejamento. Então, o trabalhador não podia alegar que eu não sabia. Sabe que no início do ano, o planejamento é publicado e você tem a obrigação, se você é um trabalhador da casa, de adquirir o planejamento. Ali está tudo que acontece na casa, inclusive o regimento interno de cada trabalho. Márcia, você queria falar alguma coisa? Sim. Vale? Até hoje é assim lá no COE. Exato. As faltas são justificadas, né? A Vera anota tudo. Então, é isso aí. Exige estudo,
presença de palestra, presença de encontro, tudo isso. Exato, É tem que ser assim. responsabilidade de cada um, né? Não pode ser na bagunça. Vem que a hora que quiser, o dia que quiser. Não pode ser assim. O trabalho é de responsabilidade. O trabalho tem uma direção espiritual. Ele tem uma direção espiritual. Então você tem que se submeter. Assim é uma casa espírita. Se você for trabalhar numa grande empresa ou numa pequena empresa, ela não tem regras, você é funcionário de uma lanchonete. Você pode faltar a hora que você quiser? Você pode chegar na lanchonete a hora que você quiser? Claro que não. No momento que o patrão levanta as portas, o funcionário já tem que estar lá dentro. O funcionário não pode chegar depois que as portas são levantadas. Ou pode? Claro que não. Porque quando o patrão, às vezes, da lanchonete abre a porta, já tem um monte de gente na calçada esperando para tomar um cafezinho. Não é assim? Então, o funcionário tem que estar lá dentro. Prepara, você levantou a porta, já tem gente entrando. Me dá um café, me dá um pão na chapa. E o dono da loja vai dizer, o meu funcionário ainda não chegou? Não, o café já tem que estar pronto. Está tudo pronto, o café tem que estar pronto, a xícara tem que estar lavada, tem que estar tudo pronto. Levantou as portas, está lá todo mundo dando um bom dia. Ora, se é assim no comércio ou numa grande empresa, por que no trabalho mediúnico vai ser diferente? Na casa espírita vai ser diferente? E a gente não está falando aqui de ditadura, não. A gente está falando de disciplina, disciplina, disciplina. Alguém lembra dessas 3 palavras? E quem disse, para quem disse? Quem disse foi Emmanuel. E ele disse para Chico. Né? Só isso. Disciplina, disciplina, disciplina. Aqui, então, como ele falou, né? Por isso compete ao dirigente zelar porque as normas da instituição onde se localizam sejam respeitadas, possibilitando maior entrosamento entre todos. Aqui eu trouxe também outro PDF, não é grande, não. Deixa eu compartilhar aqui. Do livro No Invisível, do Leon Denis, ainda falando da direção do grupo, né? E Leon Denis vai dizer assim também, a direção do grupo deve ser confiada a uma pessoa. Olha, a Sueli falou profundamente, né? Ele diz aqui, excelentemente dotada no ponto de vista das atrações psíquicas, digna, além disso, de simpatia e confiança. Há nessa ordem de estudos um conjunto de regras a observar e precauções a adotar, que desanimam os investigadores. Cumpre, entretanto, advertir que essas exigências se apresentam em toda experiência delicada, em todo estudo psicológico e mesmo na aplicação cotidiana de nossas próprias faculdades. Não experimentamos agradável ou desagradavelmente a influência dos nossos semelhantes? Em presença de uns, sentimos-nos como animados, atraídos, inspirados. O nosso pensamento ganha surto, a palavra se torna mais fácil, mais vivas, se tornam mais coloridas as imagens. Outros nos tolhem e paralisam. Não é de admirar que os espíritos, em suas tão complexas manifestações, encontrem num grau mais elevado as mesmas dificuldades e que nas experiências seja preciso tomar em rigorosa consideração o estado de espírito e vontade dos assistentes. Com o tempo, quando estiver o grupo solidamente constituído e forem os seus trabalhos coroados de êxito, será então possível abrir mão do rigor dos primeiros dias e admitir novos membros de uma limitada proporção. É lógico, depois que um grupo está bem entrosado, bem conscientizado das suas responsabilidades, tem coisas que você não precisa ficar repetindo, porque o pessoal já sabe, entendeu? Já tem aquilo bem colocado, e o pessoal não tem esquema, o pessoal vem, chega na hora, participa, porque aquilo, tipo assim, né, você já está, vamos dizer assim, romantizado, vamos dizer assim. Então, é preciso mais você ficar ali. No início dos primeiros anos, você tem que ficar ali. Mas depois de um certo tempo, você não precisa mais.
A pessoa faz assim automaticamente, né? E quando a gente precisa faltar, por alguma razão, a pessoa se sente deslocada. Né? A pessoa se sente, meu Deus, eu não estar indo, eu não estar lá está me incomodando, né? Então a pessoa se sente até mal quando ela não pode participar. É das mais delicadas a tarefa de dirigir um grupo. Exige qualidades raras, extensos conhecimentos e, sobretudo, longa prática do mundo invisível. Nenhum grupo, sem ser submetido a uma certa disciplina, pode funcionar. Esta se impõe não somente aos experimentadores, como também aos espíritos. Então, a disciplina não é apenas para a equipe da Terra, é também para a equipe dos espíritos, é também para os espíritos. O diretor do grupo deve ser um homem de dupla enfibratura, quer dizer, firme, né? Assistido por um espírito gula, né? Que ele diz aqui, espírito gula, que estabelecerá a ordem no meio oculto. Quer dizer, o espírito dirigente, né? Como ele próprio, o espírito, se o dirigente é firme, o amigo espiritual dele, que está dirigindo, também é firme. Entendeu? Porque normalmente o dirigente pega o estilo daquele dirigente do plano espiritual, tá? Que estabelecerá a ordem no meio oculto, como ele próprio a manterá no meio terrestre humano. Então, o dirigente espiritual ser firme não quer dizer não ser caridoso, gente, né? Não quer dizer. Lembra que estudamos ontem? Jesus era enérgico e manso. Lembra? Eu falava sobre isso, né? Energia de Jesus e mansuetude. Ele era enérgico e manso. E que ele não fosse enérgico? Claro que ele tinha que ser enérgico. Naquele momento, quando ele entra no templo, é lógico que não teve aquele lance de chutar a mesa, né? Alguém imagina Jesus entrando no templo e chutando as mesas dos cambistas, pelo amor de Deus, pelo piti? Claro que não. Mas a autoridade moral dele, ao entrar naquele templo e ver a casa do Pai se tornar uma casa de câmbio, né? Uma casa de comércio, ele foi enérgico na fala. E aqueles homens que estavam ali, mesmo não sendo seguidores dele, perceberam e sentiram a presença dele, a energia que ele colocou. Então, ali deve ter gente que baixou a cabeça e não conseguiu parar de chorar, deve ter outros que não conseguiu ficar nem olhando para ele. É isso aí que o pessoal representa, como as mesas pularam. Jesus, tem até cena que diz que Jesus pegou um chicote. Alguém imagina Jesus com o chicote na mão. Mas a tradição quer representar essa energia de Jesus, então usa aquilo que um homem faria. Quer gritar, sai fora daqui, seu burro disso, seu burro daquilo. Isso é o que um homem faria. Chutar, mas Jesus não. Então, quando faltava a eles palavras para representar essa energia, eles falam isso, representam como atitudes humanas, que é claro que Jesus não fez. Mas a presença de Jesus entrando ali, vendo, né, a casa do Pai, que o templo religioso é a casa do Pai, virar aquele supermercado, né, em casa de câmbio e outras coisinhas mais, que a corrupção também comia solto lá dentro. Olha a autoridade moral, olha a energia dele que se espalha para aquele ambiente. Tem gente ali dentro que deve ter ficado paralisado. Outros que não conseguiram levantar a cabeça. Olhar para ele, muito menos. Outros viraram as costas e saíram correndo, deu de tudo. Porque a energia devia ser uma coisa sufocante. Não precisa muito. No livro Das Fronteiras da Loucura, o doutor Bezerra conta, ali o Manuel Filomeno de Miranda, né, conta a história que saiu uma caravana liderada pelo doutor Bezerra para aquela região ali da praça, até da época do carnaval, da Campo de Santana, ali por trás tinha o presídio, né, Frei Caneca, né, era Frei Caneca, que desapareceu. Então eles estavam caminhando por ali e, de repente, eles viram um grupo de espíritos trevosos, né? E aí o doutor Bezerra começou a fazer uma prece. E a equipe que estava ali em volta do doutor Bezerra também prece. Mas daqui a pouco o doutor Bezerra
começou a irradiar aquela energia que o Filomeno Miranda conta, que ele e os amigos começaram a baixar a cabeça, porque a energia do Bezerra já estava trazendo problemas para eles. Porque a diferença evolutiva entre o Manuel Filomeno Miranda e o Dr. Bezerra é escandalosa, né? E outros também. Então, eles já começaram a se sentir também meio retraídos, e como a luz era muita. E aí o Dr. Bezerra percebe que não eram só os espíritos revoltos que estavam sentindo, a sua equipe também. Aí ele começa a diminuir a sua luz. E aí o pessoal. Porque o próprio Filomeno, ele conta isso. Ele olhou para o outro olhou para o outro, entendeu? Então, agora imagina Jesus. Imagina Jesus. Até a galinha deve ter corrido, entendeu? Então, mas como representar isso, aquele grupo de pessoas que não sabiam o que era isso? Então, eles tentam representar isso. Foi uma confusão tão grande que Jesus chegou chutando, batendo. Jamais Jesus faria um troço, mas ele usou de energia. E outros, ele era enérgico, mas usava também de mansuetude. E era preciso ser enérgico para certas coisas que aconteciam até entre os seus próprios discípulos, porque eles brigavam entre si, gente. Um invejava o outro, um tinha suas picuinhas com o outro, um falava mal do outro. Quando Jesus deu a Judas Iscariote a tarefa de ser o tesoureiro do grupo, teve gente que chegou assim no pé de ouvido de Jesus e disse assim: Senhor, porque já não devia gostar do sujeito, né? Senhor, o senhor tem certeza que o Judas vai levar as moedinhas? Porque eles tinham que ter umas moedinhas também, né? Porque às vezes eles precisavam comprar alguma coisa. E Jesus olha, e ele insinua, né, que Judas talvez não fosse assim muito honesto, ou como era de família de comerciantes, podia ter, né, algumas coisas. Jesus olha para ele e diz assim: mas quem é que tem que ter essa preocupação? É quem recebeu a tarefa, a missão, não é? Quem é que tem que... É Judas. A quem cabe a responsabilidade? É minha? Eu deleguei a ele a responsabilidade. Cabe a ele se mostrar digno. Não, a responsabilidade é minha, é dele. Então, tem isso, gente, maledicência, não é? Eles tinham, né, essas coisinhas entre eles, né? Então, quer dizer que o diretor do grupo deve ser um homem de dupla em fibratura, assistido por um espírito. Aqui não é gula, não é guia, tá? Guia. Espírito guia, tem um L aqui errado, aqui deveria ser um I. Guia, o guia do dirigente, que estabelecerá a ordem do meio oculto, como ele próprio, a manterá no meio terrestre e humano. Essas duas direções devem mutuamente completar-se, inspirar-se num pensamento igualmente elevado, unir-se na persecução de um objetivo comum. Nos casos de ausência dessa proteção oculta, a missão do diretor do grupo ainda se torna mais difícil. Se ele não tiver um dirigente, fica complicado. Exige da sua parte máxima experiência necessária para discernir a natureza dos espíritos que intervêm, desmascarar os impostores, moralizar os atrasados, opor uma vontade firme aos espíritos levianos e perturbadores e emitir esclarecida apreciação sobre as comunicações obtidas. Mas é claro que todo dirigente tem um dirigente espiritual. É claro. Lá no plano espiritual não tem essa coisa de o dirigente da reunião faltou hoje. Porque ele perdeu o ônibus, porque ele ficou doente. Não tem. Haverá sempre um dirigente que estará em ligação com o dirigente da Terra, né? Os próprios membros do grupo não lhe devem merecer menos cuidado. Sofrer as exigências e as opiniões demasiado pessoais de uns, a possível rivalidade de outros. Lembra que eu falei das rivalidades que tinha entre os discípulos de Jesus? Aqui no grupo mediúnico também tem. Principalmente dos médios que atraem os maus elementos do além. Então,
o Leonardo está dizendo aqui, né? Que os médios atraem os maus elementos do além e imprimem aos fenômenos estranhas e desordenadas modalidades. Às vezes, o médio cria, né, algumas coisinhas estranhas na hora do trabalho. Eis a tarefa do presidente ou do dirigente, como se vê, das mais delicadas. E o Leodemir... Oi, Posso fazer uma pergunta? pode. Esse do Invisível, é capítulo 84? Não. Não, aqui é o PDF. No meu PDF é 84. Ah. No meu PDF é 84. Capítulo? No Invisível, não, eu nem coloquei aqui, mas deve ser das reuniões mediúnicas. Tá ok. Das reuniões, deixa eu só ver aqui, peraí, rapidinho. Deve ser, deixa eu ver, que é 80, né? Deve ser que trata das reuniões mediúnicas, um negócio assim. Eu esqueci de colocar aqui. Tem ali do Invisível, pega ali. Nós temos o Invisível. Ali do lado do Divaldo Franco, o livro vermelho. Então, gente, olha só como é aí mesmo, na prateleira de cima, no Invisível. Então, vejam só que responsabilidade do dirigente do grupo. Que responsabilidade. Como ele tem responsabilidades. Então, não é fácil dirigir, né, uma reunião. Não é fácil. Porque aí dá conta, como eu falei anteriormente, às vezes com certas incompreensões dos companheiros. Então, ainda falta aqui, vamos terminar o texto. Aí a Sueli vai dizer assim, o dirigente deve preparar o companheiro para auxiliá-lo, substituí-lo em seus entendimentos. Tem o dirigente substituto, que normalmente é o doutrinador. Algumas das qualidades indispensáveis ao dirigente, autoridade fundamentada no exemplo, conhecimento do espiritismo, fé, facilidade de se expressar, amor à tarefa e ao próximo, hábito de estudo e oração, delicadeza, calma, firmeza, precisão. Essas são algumas qualidades indispensáveis ao dirigente, tá? Que a Sueli elenca aqui ao final, né? Autoridade fundamentada no exemplo, conhecimento do espiritismo, fé, facilidade de se expressar, amor à tarefa e ao próximo, hábito de estudo e oração, delicadeza, calma, firmeza, precisão. Então, ele precisa ter mais essas qualidades, tá? Então, gente, alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse tipo, sobre esse trabalho? Ver se eu consigo falar alguma coisa. Alguém falou? Fala aí, depois a Marinês acho que quer falar. Mas fala aí, Eloá. Não, é maravilhoso, né? A gente poder hoje estar conversando a respeito do trabalho, né? Que foi feito com tanta dedicação, quer dizer, como todo trabalho tem suas dificuldades, mas eu me lembro de muita coisa boa, de noites maravilhosas, de visitas dos irmãos espirituais, dos irmãos que vinham para casa, ou os irmãos que vinham desesperados, né, precisando de ajuda, e saíam dali bem melhores, né? Então, só tenho a dizer que, para quem está se candidatando hoje, estude bastante, procure fazer tudo certinho, né? E ver realmente a necessidade do trabalho, porque não é brincadeira, não. A gente tem que Não, dedicar mesmo, não é né? brincadeira, não. Não é Dedicar, brincadeira, não. dedicar com seriedade, com amor, Exatamente. respeito, né? E tudo dá certo. Com Depende certeza. muito de toda a equipe, mas principalmente do próprio médium, né? Fazer dar certo. Exatamente. Então é isso. É isso aí, meus amigos. Então, vamos encerrando aqui o nosso estudo, né? Semana que vem a gente vai para o capítulo 6. Quando for 5h25, mais ou menos, 5h30, a gente retorna para o estudo Qualidade na Prática Mediúnica. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, pela oportunidade que ele nos deu de estarmos aqui estudando. Tem uma pessoa aqui que é do Samsung SM A1. E essa pessoa eu não identifiquei, porque o nome não...
Não sei, não tem o nome dela aqui. Normalmente, quando a pessoa entra, é sempre bom botar o nome, né? No Zoom, no nome da pessoa, para gente. Ah, tá aqui. A Fátima Mouta, é a Fátima Mouta. É a Fátima Mouta. Ah, tá. Um beijo, querida. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? Então, gente, vamos dar uma paradinha agora. Quando for daqui a 5h30, a gente retorna para o estudo dessa obra. Qualidade na prática mediúnica, tá bom? Outra obra maravilhosa que nos auxilia muito nesse estudo da reunião de mediúnica. Que Deus nos abençoe. Eu vou passar. Pois, boa tarde. Olha, eu entrei errado. Um pouquinho, mais Eu tenho uma hora. qualidade